A vida nos bastidores da televisão brasileira sempre foi envolta em mistérios, com os famosos rodeados de glamour, luxo e um reconhecimento público que os coloca em um pedestal. Porém, o que muita gente não sabe é que, por trás das câmeras e da fama, o ambiente de trabalho de alguns dos maiores programas e novelas da Globo não é tão perfeito quanto parece. É uma recente revelação. A atriz Mayte Piragibe, conhecida por seu talento e presença marcante em novelas como Mulheres de Areia e Caminho das Índias, desmascarou a verdadeira face dos bastidores da TV Globo. Mayte revelou, com detalhes impactantes, como as traições e a tensão nos bastidores das novelas se tornaram insustentáveis, tornando o ambiente de trabalho algo muito mais sombrio e desafiador do que os telespectadores poderiam imaginar. A atriz, com seu olhar atento e vivência dentro da indústria, falou sobre as relações complexas entre os atores, diretores e até mesmo os produtores, que muitas vezes se transformavam em jogos de poder, em que a lealdade e o respeito eram frequentemente deixados de lado. Ao longo dos anos, Mayte observou que, para muitos, a televisão era um campo de batalha onde o ego e a competitividade estavam acima de tudo. Ela descreveu a atmosfera como tóxica, uma realidade que contrastava completamente com a imagem glamourosa que o público enxergava de fora. A pressão para se destacar e garantir um papel de destaque nas produções, somada às estratégias de manipulação e às falsas amizades, criava um cenário emocionalmente extenuante para os atores, especialmente para aqueles que estavam começando ou buscando uma oportunidade em grande estilo. O que mais chamou a atenção de Mayte foi a maneira como as relações de poder se estabeleciam entre os artistas e os diretores. Ela contou que os diretores tinham um papel central na carreira dos atores, muitas vezes controlando sua ascensão ou queda na emissora. A atriz descreveu como os jogos de interesse e as traições eram comuns nesse ambiente, com muitos profissionais dispostos a tudo para garantir o sucesso, nem que para isso fosse necessário sabotar o trabalho de outros ou jogar sujo nos bastidores. Mayte revelou que, em algumas ocasiões, se viu em situações desconfortáveis, onde a necessidade de agradar aos superiores ou a colegas de trabalho se tornava uma questão de sobrevivência dentro da indústria. A pressão psicológica foi outro ponto abordado por Mayte em sua revelação. Segundo ela, muitos atores e atrizes enfrentavam uma constante insegurança em relação à sua posição dentro da emissora, com medo de perder oportunidades de trabalho. Isso gerava um ambiente de medo e incerteza, onde as pessoas estavam sempre se questionando sobre o seu valor e a sua posição dentro daquele mundo tão competitivo. Para os novatos, a situação era ainda mais complicada, pois estavam imersos em um ambiente onde as relações de poder podiam ser facilmente manipuladas e onde o talento nem sempre era o principal critério para alcançar o sucesso. Mayte Piragibe fez questão de ressaltar que, apesar da situação difícil, sempre procurou se manter fiel a seus princípios, sem se deixar levar pelas manipulações e intrigas. Ela preferiu se afastar de determinados grupos que criavam um ambiente de fofoca e desconfiança e seguiu seu caminho com humildade, acreditando que o talento e o respeito pelas pessoas seriam sempre os maiores valores. No entanto, ela reconheceu que nem todos tinham a mesma sorte e que, para muitos, o preço para conseguir um lugar ao sol era alto demais. O que fica claro na fala de Mayte é que a televisão brasileira, por trás de todo o seu sucesso e popularidade, esconde uma realidade cheia de desafios emocionais e psicológicos. O mundo das novelas, que para muitos parece ser apenas uma brincadeira de entretenimento, é na verdade um campo minado de trações, manipulações e pressões psicológicas. Mayte não apenas falou sobre as dificuldades enfrentadas pelos atores, mas também levantou um ponto importante: o preço que os artistas acabam pagando por estarem nesse meio. As relações de amizade genuína são escassas e os atores muitas vezes se veem isolados em um mundo onde a verdade e a lealdade são difíceis de encontrar. A atriz ainda mencionou que, em diversos momentos, sentiu-se desanimada com o cenário e pensou em abandonar a carreira, mas o amor pela arte e pela profissão a manteve firme. Além disso, Mayte refletiu sobre como os conflitos de interesse e os desentendimentos nos bastidores afetavam a qualidade das produções. Ela descreveu um ambiente em que as disputas de poder entre atores e diretores poderiam interferir diretamente no andamento das gravações, prejudicando o trabalho coletivo.
Esse tipo de ambiente, segundo ela, não só afetava a saúde emocional dos envolvidos, mas também comprometia a qualidade do trabalho apresentado ao público. Em um lugar onde a competitividade e as relações de poder eram tão fortes, a arte acabava ficando em segundo plano, ofuscada pela luta pelo sucesso e pela sobrevivência profissional. Maitê não deixou de criticar, ainda, a falta de apoio psicológico e emocional para os atores e profissionais da TV. Ela comentou sobre como, em muitos casos, os artistas estavam abandonados à própria sorte, lidando com as adversidades de um ambiente de trabalho tóxicos em qualquer tipo de suporte ou ajuda profissional. Esse cenário, segundo a atriz, contribui para o agravamento de questões como ansiedade, depressão e estresse, que muitas vezes são ignoradas até que os sintomas se tornem insuportáveis. Para Maitê, a falta de uma rede de apoio psicológico para os profissionais da televisão é uma falha grave que precisa ser abordada com mais seriedade a fim de preservar a saúde mental dos envolvidos. Em suas palavras, Maitê Piragibe expôs o outro lado da moeda, o lado sombrio da fama e da carreira nas novelas da Globo, uma realidade que vai muito além do que o público vê na tela da TV. É um universo marcado por traições, jogos de poder, insegurança e um constante medo de ser deixado para trás. Mas também é um mundo que, para ela, trouxe muitas lições valiosas, especialmente sobre a importância de manter os princípios e a ética, independentemente das dificuldades. Sua fala serve como um alerta para a indústria do entretenimento, que precisa olhar com mais atenção para os aspectos emocionais e psicológicos dos seus profissionais. Ao final de sua revelação, Maitê refletiu sobre o que poderia ter sido diferente se as relações nos bastidores fossem mais saudáveis e respeitosas. Ela sonha com um futuro onde os profissionais da televisão, especialmente os novatos, possam trabalhar em um ambiente mais acolhedor e menos competitivo, onde o talento seja o principal critério de ascensão. Afinal, para ela, o sucesso na carreira não deve ser conquistado a qualquer custo, mas sim por meio do respeito mútuo e da colaboração genuína entre todos os envolvidos.